Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Nada é melhor para a felicidade do que trocar preocupações por ocupações. Meiderlink. Olá, começa agora o nosso Revista BH News, o programa mais mineiro e mais autêntico da sua televisão. E hoje nós vamos receber no quadro Cá Entre Nós, a doutora Renata Amorim Rezende, nos falando tudo sobre reabilitação oral. Teremos estreia no Revista do novo quadro Dicas Monique Cury para a mulherada que ama maquiagem, eu particularmente amo. E tudo sobre make para nós, gente. Para nós que queremos estar sempre prontas e lindas em qualquer situação, é ou não é? Tem o Top Dog and Cat Pet Shop com Viviane de Castro. Tem Matheus Menezes com sua coluna de eventos Insider. E para finalizar, muita música com Saulo Xavier. Roda essa vinheta aqui, eu adoro. De volta para começar bem o nosso programa de hoje. Eu estou aqui com a doutora Renata Amorim Rezende. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem, Raquel? Bom dia. Doutora Renata, que está à frente da Clínica Vitácia Odontologia e Estética Facial, da qual eu adoro, sou suspeita para falar. E hoje a gente vai falar também sobre um papo que eu acho que vai interessar muita gente, que é sobre reabilitação oral, gente. Doutora Renata, fala um pouquinho para a gente sobre o que é a reabilitação oral. A reabilitação oral é a reabilitação de todos os pacientes que eles perderam um ou mais dentes, ou às vezes ele não perdeu nenhum dente, mas ele perdeu parte da estrutura dos dentes, comprometendo toda a mordida, a mastigação e a função mastigatória, função de fonação, função estética do sorriso dele. Entendi. E quais os pacientes que são mais indicados para fazerem a reabilitação? Sim, um paciente ele tem necessidade de passar por uma reabilitação oral quando ele perdeu, por exemplo, um dente, ficou muito tempo sem reabilitar aquele dente que foi perdido especificamente, e os dentes do lado eles movimentaram, fechando o espaço. O dente de cima, por exemplo, se foi um dente de baixo, o dente de cima ele movimentou e desceu. Que a gente não tem noção, né, doutora? A gente acha, não, perdeu o dente, tudo bem, mas tem toda uma movimentação, uma conjuntura que engloba essa perda de dente. Exatamente. Né? A perda de dentes, ela gera várias consequências para o paciente. Uma delas é a movimentação dentária. Outra é a exposição de raiz. Quando um dente ele movimenta, pode expor a raiz e dar sensibilidade dentária nos pacientes. Outra coisa que acontece, vamos supor que o dente movimentou, aquele dente começou a trombar, o paciente bate, escorrega, aquilo ali começa a ter desgaste nos dentes, pode gerar um mau hábito, pode gerar uma trinca, uma fratura e às vezes até a perda de um outro dente que não tem nada a ver com aquele primeiro. Por causa da perda desse. Exatamente. Então a gente tem que ficar ligado nisso, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente ter um acompanhamento de um profissional, porque às vezes uma coisa que a gente acha simples não é. Pode mudar uma estrutura inteira, né, doutora Renata? Com certeza. Eu costumo comparar a reabilitação oral com a construção de uma casa. Se a gente não trata, por exemplo, a gengiva do paciente, a gente não está tratando o suporte dos seus dentes, a gengiva, o tecido ósseo que está por baixo ali do que a gente está enxergando no nosso sorriso. O que acontece? Na casa, quando o engenheiro ele vai projetar uma casa, ele projeta o alicerce, a base, eu não entendo muito disso não, mas eu sei que tem uma base para suportar uma estrutura. Sim. E a casa, ela simplesmente, quando ela está no lugar, ela exerce uma força contra o chão. E ela vai receber força de vento, alguém vai bater a porta, tudo isso são forças que a casa recebe e pode causar algum dano se por acaso o alicerce, a base da casa não tá preparada para receber isso. Com os dentes acontece a mesma coisa. Vamos supor que você tem uma doença na gengiva, por exemplo, uma doença periodontal. Aí, quando tem doença periodontal, o nível ósseo ele já diminuiu, os dentes começam a ter mobilidade. O
que acontece? Seu dente começou a movimentar porque ele teve mobilidade, aí você começa com o hábito, por exemplo, de apertar os dentes, que é o bruxismo. Você começou a apertar, está apertando, seu dente está recebendo carga extra do que ele recebia. E a base dele está comprometida. Se você não tratou desde a base, a gente não consegue tratar lá em cima, não consegue melhorar, por exemplo, com o bruxismo acontece o desgaste, às vezes o dente fica feio, o paciente reclama da estética, mas se você não tratou desde a base, a gente vai comprometer todo o resultado. E deixa eu te perguntar, qual que é a diferença, por exemplo, de você fazer uma reabilitação oral completa? O que seria reabilitação oral completa? Vamos supor que você caiu e quebrou um dente, o dente da frente. Você vai reabilitar especificamente aquele dente que você quebrou, desde que o seu sorriso esteja com os dentes todos bem encaixados, com a função correta. Mas uma outra opção, isso aí é a reabilitação específica de um dente. Específica. Outra situação, paciente com bruxismo. O paciente, ele foi rangendo, os dentes foram desgastando. Aí um dia ele comeu alguma coisa, uma azeitona com caroço, fraturou um dente no meio, não consegue manter esse dente, vai ter que ser extraído para futuramente colocar um implante. E aí eu estou trabalhando em vários dentes, mais de um segmento da boca, tanto a parte superior quanto a inferior, e tanto o lado direito quanto o esquerdo também. A diferença é essa, quando a gente fala de reabilitação oral, a gente pensa no todo, no conjunto. Você Exatamente. não vai lá para tratar uma coisa específica. Exatamente. Você trabalha vários ângulos. E isso acontece muito em muitos pacientes que chegam para você, assim, essa coisa de, vamos fazer então uma reabilitação oral completa, as pessoas se preocupam com isso, elas buscam isso? Na verdade, as pessoas não buscam muito a reabilitação. É muito difícil chegar uma pessoa e falar assim, meus dentes estão todos ruins, meus dentes estão todos desgastados. A gente quer resolver o imediato. Exatamente. Ainda mais dentista, eu vou falar porque isso é verdade. A gente fica assim, ai meu Deus, vou ter que ir no dentista, aí será que vai não sei o que será que eu vou fazer? Então, a gente não tem essa perspicácia de se preocupar com isso. Isso. O que acontece muito com o paciente, ele preocupa com o que ele está vendo, com o que ele está sentindo. Ele está com dor num dente, ele fraturou um dente, quebrou uma restauração, mas ele não sabe por que aquilo ali aconteceu. Eu não sei que tenha sido um acidente e aconteceu, por exemplo, uma fratura. Mas se todos os dentes estão comprometidos, se você tem desgaste, se tem má posição dentária, e você não corrigir isso tudo, você começa a trazer prejuízo para os outros dentes que às vezes não tinham nada. Então a gente chega muito paciente para a gente, por exemplo, eu tenho sensibilidade nos dentes. Aí, a hora que a gente vai ver, a gengiva já afastou, ela já deu recessão, já está com as raízes expostas de vários dentes. Aí, a hora que a gente vai analisar a mordida, a função, tem dente que está encostando, que não deveria estar encostando naquele momento. Né? Por exemplo, quando a gente arrasta para o lado os dentes, tem um dente específico que deveria tocar. Tem gente que toca todo mundo. E aí, como está tocando todo mundo, esses dentes que estão tocando além do que deveria, eles estão recebendo carga errada. Então, isso, eu brinco muito que água mole em pedra dura, né? Todo dia está recebendo uma carga de lado, uma carga de lado. E isso a longo prazo é muito prejudicial para a nossa saúde bucal, né? É muito prejudicial. Seu risco de perda dentária é muito maior. E não só de perda dentária, de causar uma recessão naquele dente específico que está recebendo carga, de ter uma fratura, né? E de ter desgaste específico naquele dente. E assim, às vezes começa tá tocando só um dente do lado de cá além. E aí desgastou aquela pontinha que estava tocando. Aí começa a tocar outra do outro lado. Aí vai virando uma bola de neve. Se você pega isso lá no início e trata lá no início, é muito mais fácil. Por exemplo, um adulto que chega com pouca má posição dentária, às vezes um dente fora do arco, às vezes um pouquinho encavalado. Se ele colocasse o aparelho logo ali, a expectativa de vida nossa hoje é muito alta. Ele vai envelhecer com os dentes dele. E a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar nisso, mas muitas vezes a gente não pensa. Por isso que eu falei aquela hora, eu falei, gente, será que o paciente ele tem essa noção? A gente não tem. Por isso que foi muito importante você esclarecer pra gente hoje isso, o que é reabilitação oral. E a gente tem que ter essa consciência, né? Sim.
A consciência é o mais importante, né? Às vezes o paciente ele chega como ele não é da área, ele não tem o conhecimento. Não. Né? E a gente explicando, mostrando a importância de cada dente em cada posição, da gengiva na posição correta, facilita muito o entendimento dele de construir, de tratar o sorriso dele para ele ter aquilo para o resto da vida. A gente tem paciente lá hoje que vai fazer manutenção, tem mais de 10 anos de tratamento e hoje só vai lá, faz manutenção, vai embora, depois de 6 meses volta, faz manutenção de novo. Não acontece grandes tratamentos subsequentes. É verdade, doutora. E nada melhor do que ter um sorriso maravilhoso, um sorriso lindo. É tipo dela. Obrigada. Não é? Obrigada. Renata, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Raquel. Sou super admiradora do seu trabalho. Depois vou lá na Vitácia. Gente, a Vitácia Odontologia e Estética Facial é uma clínica maravilhosa, onde a gente que chega lá, você tem um universo de coisas que você resolve por ele mesmo. Então, assim, vale a pena conferir. Tem o Instagram, é @Vitácia. Vitácia Odontologia. Vitácia Odontologia, não sei se está o seu ou se está o da Vitácia, mas se não tiver, estou falando aqui mesmo, que aí é fácil da gente ir lá procurar e achar. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Raquel. Até breve, se Deus quiser. Até. Gente, para finalizar esse bloco, hoje a gente vai fazer de uma forma diferente, porque hoje aqui no primeiro bloco eu trouxe hoje um cantor que está, gente, eu não sei se eu falar 10 milhões é pouco, talvez 20 milhões de visualizações, eu não sei, deixa ele mesmo falar. Saulo Xavier. Bom dia, Saulo, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado demais por estar aqui. Eu que agradeço. E ao lado do Saulo tem o Vinícius, né, Vinícius? Que instrumento é esse que você está tocando, esse aqui Vinícius? É um djambê. Um djambê, e estou sentado num carrom. Tá sentado no carrom e tocando um djambê, que tem um som maravilhoso, galera. Vocês vão ver na hora que eles começarem a tocar. Vinícius Ribeiro. Saulo, me fala uma coisa. Eu hoje não vou falar muito agora nesse primeiro bloco, não, mas só para introduzir, você já tem quantos anos de estrada já, Saulo? De estrada, que eu tô fazendo música mesmo, tem uns 2 anos. 2 anos. Agora fala pra galera, que eu tô aqui sem saber quantos milhões aí de views você tem. Como é que tá sua carreira na internet? Quantos milhões são esses, pelo amor de Deus? Na verdade, eu acabei focando um pouco mais na internet, né? Saí da engenharia e fui fazer música mesmo. Lá de trás, desde lá de Rubim, eu já compunha, rabiscava algumas poesias e tal. Mas profissionalmente mesmo tem 2 anos. E aí eu acabei focando mais nas redes sociais. E aí a primeira música que eu lancei foi a Da Vontade. É uma composição minha com Bruna Andreoli, uma amiga minha lá do Sul. Aí acabou viralizando a música e ao total, juntando ela com outros vídeos que a gente postou também, depois outras músicas, tem pouco mais de 21 milhões. 21 milhões, né? 21 milhões, para que são 21 milhões? 21 milhões são 21 milhões, não é verdade? Tá aí Saulo Xavier, lançando, cantando e encantando músicas aqui no nosso revista. Vocês viram que ele tem um sotaquinho de norte de Minas, né? Que eu também sou lá de Almenara, entendeu? Então vamos puxar a sardinha pro nosso lado, né, eu sou de Saulo? Rubim. De Rubim. Então vamos mandar um beijo lá pro norte, né? Manda um beijo pro pessoal. Quero mandar um beijo pro pessoal de Rubim, de Almenara, do norte de Minas, que está nos assistindo. Ó, sou fã de vocês, somos tudo farinha no mesmo saco. Vamos cantar? Hoje a gente vai para outro bloco e volta já, e eu deixo vocês com quem? Saulo Xavier aqui no Revista para vocês. Cantar da Vontade, na versão nova. Tem gente que é tão bonita no lado de dentro que eu nem presto atenção no lado de fora. E amo sem demora. Tem gente que conquista a gente meio de repente, de um jeito tão bonito que a gente sente tudo diferente. Tem gente que entra no nosso coração e de morar bem aqui dentro faz questão. Manda embora a solidão. Tem gente que inspira a gente com um certo olhar, de um jeito tão intenso que não dá pra explicar. Só dá vontade. Dá vontade de cuidar, dá vontade de abraçar, dá vontade de ter pra sempre.
dá vontade de beijar, dá vontade de amar, dá vontade de ser pra sempre. Dá vontade de cuidar, dá vontade de abraçar, dá vontade de ter pra sempre.